hoje vamos falar de uma coisa muito forte. Muito forte. Vamos falar sobre os cristãos não vencedores. E antes de nós falarmos sobre os cristãos não vencedores, importa que os irmãos saibam que a Escritura, ao falar dos salvos, os divide em dois grupos. Os cristãos são divididos em dois grupos. Nós vemos isso onde, especificamente? Tanto nos evangelhos, sobretudo em Mateus, tanto quanto também aqui em Apocalipse, no capítulos 2 e 3. Lembram lá que nós temos 7 cartas, que são as cartas às igrejas da Ásia Menor, capítulo 2 e 3 de Apocalipse? Carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todos aqui devem ter, de alguma maneira, ouvido falar sobre essas cartas. Então veja, quem é o remetente dessas cartas? Quem é aquele que fala nessas cartas? Então, quem? João? Quem falou João? Não, não é João. Remetente é aquele que... Quem é o autor daquela carta? Quem é aquele que fala naquelas cartas? João é apenas o escriba. João está escrevendo. Mas no início de cada uma das cartas nós saberemos quem é que fala. Lá é dito, fala aquele que tem... Aí vem sempre uma referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que fala em cada uma daquelas cartas. Embora no final de cada uma delas, sempre vem um refrão que diz, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta, ela tem como autor o Senhor Jesus Cristo, as cartas, e é o Espírito Santo, então, que mediante aquelas cartas, em toda a era da igreja, está a comunicá-la à igreja. Então, a fonte, origem, é Jesus Cristo, o escriba é João, o Espírito Santo é aquele que, tomando aquelas cartas, diz aquelas coisas ao longo de toda a história para a igreja, em todos os tempos. O Espírito Santo, mediante essas cartas, está a falar para as igrejas. Então, as 7 cartas às 7 igrejas são cartas que falam acerca da igreja de Jesus Cristo ao longo de toda a sua história, desde a primeira igreja do primeiro século, que é a igreja de Éfeso, até a última igreja, que é a igreja da qual fazemos parte, que é a igreja de Laodiceia.